é isso aí, estamos ao vivo e hoje vamos falar com Carlos Gardim, ele que é figurinista, estilista, diretor de arte, cenógrafo, coreógrafo. Meu, esse currículo é imenso. Ele já trabalhou em Castelo Rá-Tim-Bum, em Rá-Tim-Bum, Disney Cruise, Sense8 da Netflix. Ele trabalhou em tanta coisa, vocês vão ficar de boca aberta. Comigo hoje vai estar Bruno Bertolozzi como host. Deixa eu convidá-los, eles já chegaram. Um bate-papo daqueles. Tava falando agora há pouco que teve um probleminha, né? A gente tá muito ansioso para conversar com o Carlos. É um trabalho que a gente vem, traz aquela nostalgia, né? Porque o trabalho de coisas que a gente acompanhava na época. Então, algo incrível para mim, para o Bruno, né? Voltei! Vamos que vamos, deixa eu... Acho que o Carlos aqui tá dando algum probleminha aqui. Deixa eu chamar o Carlos novamente. Vamos lá. Chamei novamente, estou aguardando aqui o Carlos entrar. Podia ter um jeito de colocar a música do Rá-Tim-Bum de fundo aqui, né? É algo que mexe com a nossa infância, né? Uma coisa tão legal. Nossa. Peraí que... Acho que agora tá ok. Carlos, tá por aqui? Peraí, acho... agora sim. Agora veio... Já chamei, tô aguardando. Olha, você leu o currículo, Brunão? Você chegou a ler? Eu li tudo. Cara, olha, é outro currículo. Vai se surpreender, não vai? Uhum. Aí. Seja bem-vindo, Carlos. É assim mesmo, é ao vivo, a gente vai construindo essa live juntos. Meu, não, porque deu tempo. Deu 7h30, horário marcado, caiu um raio, caiu a luz. Agora está caindo chuva. Mas eu espero que sigamos bem até o fim. Você está falando de onde, Carlos, hoje? Hoje eu estou em Botucatu. Eu vim para cá ontem. Eu estou nessa vida de morar em São Paulo, um pouco em Botucatu. Mas é bom. Tá. Essa chuva aí tá chegando aqui agora, tá? O tempo tá fechando, tá tudo muito louco aqui. Daqui a pouco começa aqui também. Bom, São Paulo estava uma doideira. De repente cai um pé d'água, não quero outro lugar, não. De repente é muito maluco esse tempo, né? Muito calor. Verdade. Nossa, é para refrescar, né? Tá mudando esse tempo para dar uma pausa pra gente poder respirar também, né? Boa noite, muito prazer estar com vocês aqui. Poxa, eu ia falar. Prazer é imenso nosso. Eu tava falando aqui que para mim, pro Brunão, é uma honra receber você aqui na casa do RCCast. A gente acompanha assim o seu trabalho desde criancinha, desde menininho lá, e hoje, assim, é realização pessoal. Tá falando com você aqui hoje. É algo que, para mim, aquele menininho nunca ia esperar que eu ia conseguir um dia conversar aqui numa entrevista. E obrigado por ter aceitado esse convite. Falou tudo, cara. Meu Deus, quando eu vi que a gente ia ter uma entrevista com o senhor aqui, que eu olhei ali, eu falei, não acredito, já veio todas as musiquinhas na cabeça, já veio a cena, eu falei, nossa! É bom engraçado, né? Porque acho que esse foi um tempo muito diferenciado dentro da TV Cultura, inclusive, né? Dentro da televisão brasileira, que não existe mais. Então, acho que hoje a gente tem essa defasagem, que as pessoas não têm mais esse programa educativo, que entretenimento que houve nessa época, né? E agora não pode ter anúncio para vender nada para criança. Então, não tem anunciante, não tem mais o programa.
Então, de repente, ficou essa lacuna, né? Como é que eles vão consertar isso, né? Principalmente naquela época que não tinha muito acesso à pré-escola e crianças, de repente, de um outro nível. Atualmente até mais está mais integrado o ensino da pré-escola para crianças, né? Mas há 35 anos atrás, na época do Rá-Tim-Bum, era uma defasagem muito grande. As pessoas chegavam no primeiro ano e não tinham uma preparação. E nesse período, eu acho que a criança ela se envolve mais do lado artístico. Sabe? Vai lá para brincar, aprende a mexer com a tesoura, cortar papel, pintar com lápis de cor. Então, é um aprendizado muito rico que você não tem no ensino fundamental, né? Até a escola. E isso, o Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, surgiu numa época e, de repente, quem teve a oportunidade de viver essa época se tornou uma pessoa mais completa como artista, se de repente seguiu por esse caminho, ou, enfim, para a vida, né? De repente, o artista não é uma pessoa agressiva, o artista nunca viu um músico que seja uma pessoa errada, né? Sempre somos pessoas que têm uma educação completa. Você tem que ter disciplina, você tem que ter horário, você tem que ter atenção, você tem que ter mil qualidades, né? Que é uma coisa que tem que aprender também, né? Sim. Não é do nada. Então, não tem em casa, ela também não tem na escola, também. Então, a televisão ela teve esse compromisso de repente, dar uma alegria na vida das pessoas, porque era divertido, né? De repente, chegar em casa, tipo, Castelo Rá-Tim-Bum, uma historinha que ia acontecer. Então, acho que foi um momento muito bacana da TV brasileira, pena que não exista mais. Você quem tem acesso também ao canal a cabo, né? E isso também fica uma coisa meio maniqueísta, sabe? O bom, o mal, o pobre, o rico, o forte, o fraco, o rico e o pobre. Então, eu acho que desenho animado tem coisa que não ensina nada, tem muita coisa que não passa nenhuma mensagem, de repente, mais elaborada, sabe? Então fica nessa coisa de super-heróis, de princesas, de coisas, assim, e na TV Cultura existia esse pensamento didático, tinha um núcleo de pessoas ali que pensavam os roteiros, sabe? Dentro do roteiro tinha que ter um objetivo pedagógico, dentro desse roteiro tinha uma forma de ensinar e, de repente, sendo entretenimento, né? Porque às vezes você vê com a coisa que fica te ensinando é chato, sabe? Eu vi lá César foi o precursor disso tudo, ficava assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então não saía muito disso. E aí o Rá-Tim-Bum, por sua vez, ele chegou chegando, né? Porque era uma coisa toda clipada, era uma outra forma de ver a coisa, que de repente não é assim, uma historinha linear que vai. Então, é uma rede de TV, tem umas figuras que são os bonecos malucos, e tem uma família que assiste essa TV dentro de casa, e lá ensina qual que é a profissão do borracheiro, e daí vai um outro quadro que linka com uma outra história. Então, essa fórmula que o Fernando Meirelles criou para fazer o Rá-Tim-Bum é uma coisa maravilhosa, né? E, infelizmente, teve uma sequência do Rá-Tim-Bum que não teve, por falta de verba, é claro, porque ficção é caro, né? Então, se você pensar que vai fazer um programa qualquer, que não seja ficcional, na minha parte, assim, que é do figurino, que foi do figurino na época, então era uma coisa que usa peruca, usa barba postiça, usa nariz postiço. Tudo isso tem um custo, tem um artesão por trás disso, tem uma equipe trabalhando.
uma costureira, um tecido que não faça barulho no microfone. Então, para tudo, você tem que fazer teste, você tem que correr atrás de um monte de detalhes, e isso tudo é equipe, tudo isso custa, e todo esse material custa. Então, são projetos que são inviáveis atualmente, né, na TV. Exatamente, porque nenhum patrocinador vai fazer a troco de não aparecer. Ele quer vender bolacha, ele quer vender coisa para criança, quer vender danoninho, quer vender não sei o quê. Então, Coca-Cola, não pode. Né? Você não pode induzir a criança a comprar nada. Então, não podendo isso, não solucionaram o que pode. Né? De forma que vai conseguir grana para fazer uma coisa tão cara desse jeito. Tem que ter iniciativa privada por trás disso. Então, por aí começou. Carlos, eu vou voltar lá no comecinho da tua história, a gente vai voltar nesse caminho que você passou, mas eu queria fazer a primeira pergunta, assim, pra gente que é curioso dessa área, né? O que te levou a entrar nessa área artística, né? Porque, na verdade, o seu currículo é gigante, você tem muitas áreas artísticas, né? Mas da onde você iniciou? Quem que foi a sua... Você tem pessoas da família que te incentivam sobre isso? Eles te incentivam? Eu nasci numa família de artistas, artesãos, assim. Meu avô é alfaiate, aqui em Botucatu ele era alfaiate de político, minha tia era modista, fazia noiva, meu avô, meu bisavô era... Minha avó era bordadeira, meu avô vendia máquina de costura. Então, esse universo do figurino e de outras coisas assim, eu sempre tive dentro de casa. Mas eu comecei como bailarino. E a minha loucura maior era, de repente, dançar. E eu brincava de circo o dia inteiro. Eu organizava, minha bisavó ela era diretora de uma escola de samba. Aí tudo sobrava bandeira, de porta-bandeira, sobravam roupas do desfile. Meu avô costurava para a escola de samba, e aí sobrava essa roupa de destaque, sempre no porão da casa da minha avó. Eu abria o porão, abria os baús e saía para a rua com a galera, um dia tocando panela no meio da rua, um dia fazendo circo, montava arquibancada, pegava todos os móveis da casa, arrastava para o quintal, fazendo não sei o quê. E minha avó era a maior incentivadora, porque minha mãe trabalhava o dia inteiro, meu pai também. Eu acabava ficando na casa da minha avó morava numa casa, era uma pensão enorme. E lá eu podia tudo. Meu avô chegava para ele, eu quero uma cortina para o circo hoje. Daí ele ia lá e fazia. Né? Eu, criado pela vovó, né? Com toda a regalia, mas foi muito bom esse tempo. Aí eu, nessa história toda, eu acabava, sempre estava dançando com meus amigos, etc. Ia para o clube nos finais de semana. Daí eu já fui convidado para ser coreógrafo de espetáculos. Eu, aqui no interior. Aí eu me mudei para São Paulo, já com 16, 17 anos, para estudar no Ballet Star. E foi lá que eu tive minha formação artística. Eu nunca me contentei também em ser só bailarino. Então, quando eu, de repente, dançava, já me envolvia com os professores, fui lá, estudei História da Dança, aí eu complementava isso, criando roteiros para as escolas, nos espetáculos de final de ano, aí fui estudar, comecei a fazer os figurinos, eu já pensava os figurinos de tudo. Aí comecei a trabalhar com atores e fiz preparação corporal para atores, daí comecei a ser convidado para fazer coreografias de musicais infantis, daí comecei a ganhar prêmios com esses musicais como figurinista, eu nunca tinha prêmio como coreógrafo. Então, aí eu ganhei o Mambembe, eu fiz o Irapuru, balé estágio, o balé em cima da obra do Villa-Lobos, que é o Irapuru. E aí eu segui, durante alguns anos, eu fiquei fazendo, eu trabalhei também no dramático, que era um grupo
teatro adulto, né? Fiz outros musicais, fiz O Pequeno Príncipe, tinha Elô Pinheiro, tinha Tício Pinheiro também, no elenco, fiz Tu, que ficou não sei quantos mil anos em cartaz, e isso foi me dando currículo como figurinista. Aí chegou um momento que eu me machuquei, eu já estava com 30 anos, eu me machuquei e tive que parar a dança, eu estava num embalo de dar aula de curso de férias. Até então, e eu tinha acabado de finalizar um trabalho com o meu grupo, que era um espetáculo de dança-teatro sobre Clarice Lispector, sobre a vida e a obra dela, que se chamava Esboço em Chapa da Clarice. E era eu e a minha amiga Regina Vaz, a gente tinha esse grupo, surgiu de um grupo mental de dentro do Balé Estágio, e a gente ficou uns 3 anos trabalhando com isso. Mas eu, em paralelo, também trabalhava, o que me mantinha nesse tempo, trabalhava numa indústria de brinquedos que chamava Mimo. Aí eu fui lá fazer boneca, roupa de boneca, implante, cabelo, maquiagem. Essa indústria acabou, eles faziam o Fofão, aquele boneco, fizeram bem. Não acredito! Eu tinha a maldição do Fofão, né? É verdade! Então foi você. Não tenho nada a ver. Ele ainda parecia um pouco a roupa do Chuck, aí que ganhou impulso a maldição. Ai, que demais. Nesse ínterim, eu fui estudar. Eu já tinha um monte de prêmio como figurinista, eu nunca tinha estudado figurinista. Aí eu fui para a USP, que tinha um dos figurinistas que tinha sido figurinista da TV Cultura, que era o Campeiro Neto. E aí eu fui fazer um curso com ele, eu e minha amiga, a Cláudia. Aí chegou na segunda semana de curso, ele falou, desenha isso, faz aquilo, e ele se apaixonou por mim. Na verdade, eu falei, cara, você não tem que fazer curso nenhum. Ó, tá tendo um teste lá na TV Cultura, eu te indiquei para você ir lá para fazer o Rá-Tim-Bum. E lá vai lá conversar com o Fernando Meirelles. E eu fui. Aí já fui aceito e comecei a trabalhar na cultura, teve que abandonar a dança, porque o Rá-Tim-Bum tomava meu dia 18 horas por dia, se não 20, entendeu? Caramba. Porque era uma carga muito enorme de trabalho, muitos figurinos, né? Eu não sei quantos milhões de figurinos que eu fiz para aquele programa, mas tinha muita coisa. Todo mundo fala muito do Castelo, mas o Rá-Tim-Bum é o lance, sabe? O Rá-Tim-Bum ele era muito completo. Né? Só que ele tenta que lá vem história, eu tinha que fazer uma história inteira por dia. E no dia seguinte era uma outra nova história. É verdade. Um dia era sapo, príncipe, princesa, súdito, guarda, não sei o que. Outro dia era tartaruga, tal. E o Senta que lá vem a histórica ainda ele veio a ser gravado no final do projeto. Ou seja, não tinha verba. Aí que veio toda a criatividade, né? Porque acho que na falta de grana, você de repente vai criando um esquema para fazer as coisas. Eu que não tinha som direto, fazia roupa de papel crepom, de jornal, de plástico, de cortina de banheiro, do que tivesse sobrando lá na minha mão, eu fazia. Caramba. E é incrível, de repente, assistir o resultado desses quadros do quadro dos bailarinos, quadro do Senta que lá vem escritório, inclusive, são coisas que eu usei minha imaginação assim, a milhão para, de repente, solucionar o que era proposto sem ter mais verba na mão. Né? Aí, E você vê que esse momento, né, Carlos, ele, para quem viu, para quem assistia na época, não reparava desses detalhes. É uma coisa interna mesmo, porque pra gente sempre foi aquela explosão criativa, né?
ela tinha um impacto da proposta mesmo, né? Exato. Pra mim era tudo mágica. É uma loucura aquilo. Era uma loucura para mim também. De repente, eu chegava aos roteiros e numa época que não tinha computador, né? Então, tudo era feito manualmente. Cada dia vinha uma pessoa comemorando na minha sala para assinar, e aí vinha um monte de estagiário, eu ficava conversando, e não sei o que. Mas, desse jeito, eu não posso conversar. Saem daqui, pelo amor de Deus. Eu ligava ali, se você tira esses estagiários daqui, porque não dá. Eu não posso ficar nesse papo. E o povo se envolvia com o turismo, com as coisas, né? Porque era um momento meio efervescente, inclusive na minha vida, porque eu estava chegando na televisão, sabe? Então, para mim também era novidade, assim. Então, e era na televisão, lá na TV Cultura, também era um momento de muitas mudanças, né? Então, eu sei que eu cheguei, um dia falava assim, mas eu não vou ter sala? Não, vai ter sala. Eles me colocaram numa sala que era um lugar que tinha uns 300 metros quadrados, sem móvel nenhum. Aí um dia foram lá emprestar um monte de móvel da cenografia para colocar para mim. Colocaram uma estante, uma cadeira, uma mesa. Falaram assim, tá ótimo. Mudei para aquela sala. Aí chega no segundo dia, fala assim, nós vamos precisar dessa cadeira, dessa mesa, dessa estante para colocar no cenário. Mas não vão, não. Ninguém vai tirar nada daqui. Agora que eu consegui. Agora que conseguiu, né? Se alguém falar isso aqui, era muito engraçado. Eu era muito pirado na época, não tinha noção também, sabe? Eu quero trabalhar numa TV pública, né? Porque é diferente, é uma coisa muito louca isso tudo, da coisa pública, sabe? A forma que ela existia antigamente. Realmente, coitada da TV Cultura, porque também não há um investimento do governo, porque o governo ele quer que a TV Cultura seja tipo uma TV estatal, que faça propaganda dele. Mas não é, porque é uma fundação e tem regras próprias. Então, não pode ficar anunciando, fazendo comercial do governo lá gratuitamente, né? Então, ela tem regras muito bem definidas ali pelos curadores, enfim, tudo um conceito dentro da fundação, que ela não pode, de repente, ficar assim nas mãos de qualquer governo que entre ou que saia, de direita ou de esquerda, entendeu? Então, é muito bacana, e tem programas bacanas, né? O Roda Viva, o jornalismo, tudo que acontece ali dentro é muito bem pensado e muito bem elaborado. E aí, de lá, eu fiquei, durante o Rá-Tim-Bum, tiveram outros projetos de estudo, o Gloob Gloob, que não era um programa só de apresentação de desenhos animados, ele acabou virando isso, né? Viraram duas cabeças dos peixinhos apresentando uma sessão de desenhos. No começo tinha uma sereia, tinha um capitão do navio, tinha um homem-rã, tinham vários outros quadros que depois eles gravaram tudo e não colocaram no ar. Nossa! Então eu fiquei um ano trabalhando nesse projeto do Gloob Gloob e ele virou só a cabeça dos peixes. O mesmo aconteceu com o Mundo da Lua, porque contrataram um diretor simplista e ele achava que a vida simples que ele tinha que fazer isso retratado na televisão. Então ele fazia. Não, a pessoa não tem nada, não tem quadro na parede, a casa vai ser cinza, então cortava o plano aqui, a parede era cinza no fundo, cortava o plano ali, a parede era cinza no fundo, então não tinha nada. Virou uma porcaria o problema. Aí para você, no caso para você entra uma outra coisa, né? Que é aí usar toda a sua criatividade para tentar colocar um conteúdo ali dentro de uma coisa que tem que ser simples, né? Não, mas não é isso. É que, de repente, a pessoa... Ele era meio burro, sabe?
Ele é meio burro, ele não sabia. Não aguentei. Eu ficava tratando ele com desdém, assim, nas reuniões, ele falava assim, a pessoa só tem uma calça jeans, porque ele só usa aquele jeans a semana inteira. Eu falava assim, mas, gente, esse programa educativo, se a pessoa não tem mais do que uma roupa de cama, não vai trocar a roupa de cama, não vai lavar essa porcaria dessa roupa de cama. Não pode, sabe? Então, tem pessoas que não estão no lugar certo, nem na hora certa, né? Tanto que daí parou o projeto e depois de um tempo contrataram outro diretor, que também era um louco. Daí eu até desisti de estar na TV Cultura por causa disso, porque esse daí também era o Antônio Vinhati, ele era famoso, trabalhou com a Marília Pêra, fez Brincando em Cima daquilo, tinha prêmios, tudo, mas ele era louco, maltratava a equipe, maltratava a camareira, ela que entrava no estúdio, eu falava, mas bicho, que bicho estranho esse homem. Enfim, até que foi o Mundo da Lua, poderia ter sido melhor, sabe? Se fosse outro diretor, acho que seria bem melhor. Mas aí eu saí da cultura e fui para o SBT. Eu ia fazer uma novela que era escrita pelo Flávio de Souza, dirigida pelo Fernando Meirelles, que chamava Mariana Menina de Ouro. Aí o SBT desistiu do projeto. Nesse meio tempo, entrou o projeto do Castelo. E eu fiquei nos dois, porque eu estava contratado pelo SBT, mas tinha parado o projeto. Daí eu fui para a Cultura para fazer o Castelo Rá-Tim-Bum, por um contrato de 3 meses a princípio, depois foram 6. Em 6 meses eu fiz o Castelo Rá-Tim-Bum inteiro, né? Em termos de criação e produção dos personagens principais, e alguns que eu consegui prever de repente, uns figurinos mais elaborados. Bom, passado esse tempo, aí eu fiz o TV Cruz na Disney, que foi gravado no SBT, e depois eu fiz mais um outro projeto com a Ana Mulaerte, quando abriu a Rede TV, chamava Galera da TV. Foi meio ruimzinho, assim. Era com a Andréa Sorvetão, e não recebi, não me pagaram, não fizeram nada, um engodo essa Rede TV na minha vida. Eu saí de lá correndo, abandonei o programa. Eu falei, não, vou ficar aqui. Alguém perguntou se tinha censura naquela época com relação aos trabalhos. Censura, não. Não tinha censura. O crivo que a gente tinha ali dentro da TV Cultura era bem educacional, assim, sabe? Então, eles davam muita importância para isso. Legal. Então, você... Tinha uma certa liberdade, né? Mas não era da censura em si, era essa coisa da educação, porque eles não admitiam as pessoas usarem termos coloquiais, isso que de repente ficava meio estranho, depois até no Castelo ficou mais liberado um pouco, porque no programa não podia falar para você, tinha que falar para você. Então, eles cuidavam dessas coisas da língua e não deixavam acontecer uma coisa coloquial que, de repente, hoje é super permitido, sabe? Né? Porque é normal a pessoa falar caipira, né? Arrasar o R. Então, hoje é permitido isso. Antigamente, eles tinham todos esses preconceitos com a nossa língua, com esse regionalismo, que eles queriam fazer uma coisa para o Brasil todo e, de repente, não poderia ficar numa coisa do interior de São Paulo, não poderia ficar no interior do Nordeste, por exemplo. Hoje chega a ser até uma questão cultural, né? Permitir certos colocalismos, certos trejeitos de fala, né? Então, bacana, né? Mas acho que
era para a gente estar bem melhor, né? Em todos os aspectos, mas é que acho que a gente passou por um processo bem difícil, dessa coisa do negro, de tudo, e hoje está muito radical tudo. Poderia ser um pouco mais natural, né? Mas é que a gente tem que rever conceitos básicos que a gente, de repente, né, não tem. Então, coisas que, de repente, eu fiz no Castelo, enfim, tipo, aquela dança da nega maluca, de fazer blackface, atualmente eu não poderia mais fazer, entendeu? É verdade, é verdade. Mas, de repente, você pensar que isso é uma brincadeira, como eu, de repente, posso me pintar de preto e fazer um personagem engraçado, um negro pode se pintar de branco e fazer um personagem engraçado, entendeu? Então, tem permissividades que deveriam ser admitidas e hoje não são por uma questão histórica, né? Que, de repente, a gente tem que cuidar. Mas eu acho que daqui a um tempo a coisa vai ficar um pouquinho mais relax, sabe? Vai ter oportunidade para todos, né? Vai, de repente, ficar menos impositivo tudo isso. Porque agora também está meio forçado. Fica, né? É uma coisa que está começando, sabe? Todo começo é assim, de repente, é um tapa na cara. Pá, vai! Vai lá. Vai racha. É verdade. Seu Carlos, deixa eu te fazer uma pergunta. Na sua época de infância, quando o senhor já começou a mexer com roupas, fantasias e tal, e o senhor começou a ver que era isso que o senhor queria, o senhor já se imaginava fazendo algo que fosse entrar na casa de todo mundo um dia, nessa forma que entrou, com um programa tão querido assim? Porque o Rá-Tim-Bum, e logo depois, né, a sequência também do Castelo, são programas que até hoje, até as pessoas que não viveram essa geração, os pais e os vô e os tios têm faz questão de mostrar, olha isso daqui, você tem que assistir. O senhor tinha uma imaginação, um sentimento no coração, tipo, olha, um dia minhas criações aqui vão chegar até alguém. Ou só fluiu normalmente assim e te pegou de surpresa? Então, eu nunca tive essa coisa assim, sabe? Eu nunca pensei no futuro, eu nunca pensei... Eu não sonho, eu só tenho pesadelo à noite. Mas você sonhou alguma coisa? Mas não, eu acordei assustado já, porque eu estava lá no precipício. Então, é uma coisa bem comum em mim, esse lance de fazer, sabe? Então, eu nunca deixei de fazer. Não importa se isso fosse ter público, se não fosse ter público, se alguém fosse ver, se não fosse ver. Então, eu sempre quis fazer pelo meu prazer de estar fazendo e fazer bem feito, porque é uma coisa que eu fui sendo uma pessoa muito elaborada assim na vida, né? Então, esteticamente, eu fui cuidando de repente ver detalhes nas coisas, estudar em livros. Na verdade, eu sou um pesquisador e cada trabalho para mim é um desafio novo. E eu vou atrás de uma pesquisa nova e eu vejo tudo que já foi feito para não fazer igual, pelo menos, sabe? Pra, de repente, não ficar repetindo o que já foi feito. Então, eu sempre fico procurando, eu sou novidadeiro, na verdade, né? Uma pessoa que fica procurando novidades. Ah, você gosta de uma música antiga, do Roberto Carlos? Não gosto. Não gosto, já foi, já passou, já ouvi. Eu quero ver música nova. Eu gosto de... Ouve funk? Não, para mim tá ótimo, entendeu? Então eu gosto de novidade. Eu gosto de ver coisas que estão acontecendo nesse momento. Eu gosto do agora e do aqui, sabe? Então, o que eu posso estar fazendo dos meus amigos, das pessoas que me rodeiam? Eu sou divertido o dia inteiro, eu fico inventando coisa. Hoje tem um monte de amigos, eu vou fantasiar para ir no bloquinho de carnaval, daqui a pouco. Entendeu? Olha só. O que eu tenho aqui, visto neles, saem todos felizes, é divertido. Então, acho que minha vida sempre foi assim, e de repente está proporcionando para mim mesmo e para os meus amigos essa alegria de viver, que eu acho que isso que conta na vida, não é? Verdade, falou tudo. O trabalho é chato. O trabalho é chato. Ele fica sendo encomendado o tempo inteiro. Tipo assim, eu tive a sorte de trabalhar com figurino e não viver numa encomenda chata de ter que vestir repórter de rua,
vou ter que vestir. Porque na TV também poderia estar nessa função, entendeu? É uma função bacana. Agora, de repente, é uma coisa também pessoal, porque de repente a pessoa fala assim, ai, não gostei desse decote, não. Comigo, de repente eu estudo o roteiro, eu estudo o personagem, aí chega o ator ele não pode dar muita opinião sobre o visual do personagem que eu criei, sabe? Se está incomodando, então tudo bem, agora eu vou lá e discuto com o diretor. Então eu tenho uns caminhos para ter um contato direto com as pessoas, porque o pessoal me enche muito saco, senão eu estaria fazendo moda, né? E as pessoas são muito chatas para serem vestidas, para serem, sabe? É complicado. Então, quando eu caio nessa coisa de celebridade, é difícil. Já passei perrengue até com a Fernanda Torres, vestindo ela para o Brastemp, inclusive, né? Eu tinha um monte de roupas que eu tinha trazido para ela. Não, eu quero vestir do Alexandre Rascovitch. Tipo assim, tá bom. Ela ligou lá e falou assim, ai, manda para mim a coleção. Fui lá buscar, ficou toda a equipe esperando, né? A equipe custa 100 mil reais por hora. Para esperar ela vestir a roupa do Alexandre Rascovitch que ela queria. Então, tem pessoas que não têm cabelo, sabe? Tem pessoas que não têm, que saem um pouco fora da casinha. Isso é com cantores também é meio assim, que você trabalha, você não veste um personagem, você veste uma celebridade que canta. Então elas acabam dando opiniões, assim, sobre o que elas querem trajar, o que elas querem vestir, então elas se deixam totalmente livre, acaba saindo um monte de bobagem, que não se veste que nem um jacu aí. Mas tudo bem, é o gosto deles. Quem nasceu para ser jacu não chega a ser, né? Quando você tem essa pressão na questão de roupas e tudo mais, como que você usa a sua criatividade para colocar esse conteúdo ali, um pouco da sua essência? O que você inova naquela hora? Olha, mudou tudo. Como que você pensa? Primeiro eu vou falar com a chefia. Porque primeiro, o que conta é a grana. Tem dinheiro para mudar? Porque vai ter um outro custo. Tudo já está gasto. Né? Verdade. Então eu vou primeiro no executivo. Ó, vai precisar mais de 50 mil para fazer o que estão pedindo aí. Tem. Eu não me importo, não. Com essa coisa assim, de ser o criador. Eu não sou o criador do mundo, eu não crio nada. Eu invento coisas para aquele momento. Depois, amanhã, eu posso até mudar de ideia, que daí eu não posso, né? Então, não tem essa coisa, a minha criação, a minha obra. Para mim, é assim, sabe? Eu vivi num ritmo de vida, depois de tudo isso, em 90, eu conheci o Fernando Meirelles, a gente saiu do Olhar Eletrônico e virou a O2 Filmes, que é a maior produtora que foi a maior produtora de comerciais. Fernando fez milhões de comerciais, eu fiz todos com ele. Eu era o figurinista do Fernando Meirelles em toda a carreira de publicidade dele. Aí ele partiu nos anos 2000 a fazer longa-metragens. Daí eu comecei a fazer com ele algumas coisas aqui, daí ele partiu para o exterior, aí eu fiz o Blindness como Wardrobe Master, que daí eu fiquei aqui no Brasil dando uma assessoria, investindo a figuração daqui, e tinha uma figurinista, que é a Renée April, que fez os figurinos da Julianne Moore, do Mark Ruffalo, dos outros atores de primeira linha. Então, e esses figurinos passeavam daqui para o Uruguai, do Uruguai para Canadá, uma parte do filme foi feita no Canadá, outra parte foi feita aqui em São Paulo e outra parte em Montevidéu. Caramba. E aí vinham os figurinos do Canadá, de navio, que foram usados lá naquele sanatório que eles ficaram lá. Vieram para o Brasil, a gente pegou, sujou mais as roupas, porque aqui já era uma outra fase, que eles estavam na rua. Então, os figurinos eles tinham 3 fases de breakdown. Breakdown é a vivência que você dá no você
vai envelhece eles de acordo com o uso. Então, você pega e vai colocando assim. Essa pessoa ficou cega faz uma semana. O que ela fez? Ela babou na camisa, para ter que ter um babado. Ela enfiou tantas vezes a mão no bolso, fica tudo encebado o bolso. Ela fez xixi na calça, aí fica encebado ali. Aí ela deu um borrão na calça atrás, põe o borrão, faz não sei o quê. Então, tudo isso você tem que, de repente, estudar para, de repente, saber o histórico que aquela roupa passou, junto com aquela pessoa, para ela chegar naquele estágio de estar há um mês sem tomar banho, sem se enxergar, sem lavar roupa, sem nada, entendeu? Então, isso foi muito legal. Eles têm, nos Estados Unidos, no Canadá, tem uma indústria cinematográfica que é avançadíssima. E o produtos de lá, porque as pessoas ficavam filmando na chuva. Então tem PET que você coloca no corpo assim, que a pessoa não se resfria. E vieram todos esses produtos de lá, para a gente usar, tanto aqui como no Uruguai. Que a gente filmou no Uruguai também estava 5 graus. E frio para as pessoas ficarem filmando embaixo da chuva, né? Então, assim, a publicidade, ela me deu uma canja do fazer, era todo dia estava fazendo coisas, investindo para filmes publicitários, uma pauleira de filme, né, com um dos maiores diretores do Brasil, e não só com ele, porque outros filmes também, tinha o Dorival, tinha o Melo, tinha o Paulo Hambúrguer. Aí eu trabalhei também na produtora, em outros produtores, Tadeu Django, com Hugo Prata, eu trabalhei com os melhores diretores de publicidade, e nesse meio tempo eu fazia um monte de videoclipes, todos de graça para a MTV, e tudo isso uma voluntáriada toda, assim, para ver aqueles videoclipes da MTV, nossa, era uma roubada. Uma roubada, eu ficava lá, tipo, 20 horas de trabalho, um monte de grande, ganhava porra nenhuma, nem meu nome cresceu em função disso. Tá? Mas já pusei, depois eu te passo uma lista, Marina Lima, J Quest, Nossa! Nenhum de nós, trabalhei com a harmonia do samba, eu fiz um show da Eliana, uma capa de CD. Claro, da Eliana também? Da Eliana, eu fiz a direção de arte, uma capa de CD dela, que chama Primavera, né? E fiz um show dela, que tinha aquelas coisas do Melocotão. Caramba, que da hora! Até o Tiririca eu fiz o lançamento dele. Ah, não acredito! Caramba! O Pânico. Eu fiz o show do Pânico. E uma época eu trabalhei na Sunshine, que é uma produtora de música, né? Então, nessa época, eu fazia muita coisa de videoclipes, de shows, para diversas pessoas. Mas era uma coisa bacana, até que dava uma grana legal. Caramba, olha, eu fiquei surpreso, porque a gente já estava a milhão, porque já, né, dos programas que a gente gosta. Eu sou comediante, a senhora fala, não, já fiz, abri o Tiririca, já eu falei, nossa, meu novo ídolo. O senhor manda bem demais, nossa, parabéns, caramba. Que demais, meu. Fiz cada coisa, mas eu me atirei em tudo, sabe? É uma coisa assim, eu não fico escolhendo muitos convites, não. Quanto custa? Vamos em frente, está tudo de bom. Eu acho que você tem que tirar o que é de bom com cada momento. Sim. Né? Eu acho que a gente vai filtrando o aprendizado, né? Tem coisas que não são o meu gosto. Tem coisas que não são o meu gosto musical, tem coisas que não são o meu gosto artístico, tem coisas que não são o meu gosto, mas eu me adapto. Né?
ao patrão que eu tenho. Se eu for trabalhar com uma pessoa tendo críticas a ele, é melhor eu não trabalhar. Exatamente. Né? Verdade. Meu, mas que demais. Eu tava vendo, quando o Elton mandou para mim todo o release, né? O currículo do senhor, tudo certinho. Aí eu bati o olho, eu vi lá, TV Cruz, eu falei, não acredito. Da hora que eu já lembrei do Cruz, tchau. Nossa. Entrando nisso, o currículo é tão imenso e você passou por tanta coisa que, assim, eu realmente fiquei de boca aberta, porque mas o Cruz também para mim me pegou mais, porque Nossa, por mais que os outros são muito maiores, talvez, né, a Castelo Rá-Tim-Bum e tudo mais, mas o Cruz foi algo que o SBT soltou assim, né, vamos ver se pega, né, junto com a Disney, né, e de repente, meu, você voltava, na minha época eu vinha da escola, né, eu vinha da escola e a primeira coisa que eu vi, assim, 6 horas da tarde, algo para adolescente, criança. Sim. E, sim, pegou muito. Então, a minha memória assim, é uma coisa muito, muito presente isso. Né? O hambúrguer que dirigiu também, né? O Cal tem uma sacada bacana. Assim, e eu acho muito legal, porque a gente teve uma época Zone também para Disney. Sim. Não sei se vocês assistiram. Zapping Zone, que era mais para adolescente, uma pegada mais... Sim. Mas exatamente o que o senhor falou. É exatamente isso. Porque a gente já veio de uma época marcante com o Rá-Tim-Bum e com o Castelo. E aí a gente teve meio que uma pausa de programações marcantes para nós. A gente ficou naquele, vamos dizer assim, naquele ato de idade dos 10 até tal ano. Aí apareceu o Cruz e falei, nossa, agora vai. Aí veio o Timão e Pumba junto com a galera brincando, que representava a gente. Nossa, foi uma sacada genial. Foi demais. Agora, na publicidade, a minha carreira foi bem ampla. Assim. Eu já fiz mais de 5.000 filmes publicitários. Dentre eles, a CIA, eu lancei o Sebastian como garoto propaganda, o Baixinho da Kaiser, o Gênio da Antártica, a Brastemp. O Baixinho da Kaiser é marcante demais. A Brastemp eu acho que foi também, para mim, uma coisa que marcou, porque meu pai brincava muito comigo sobre o comercial. Pegou em casa, todo mundo ficava zoando, não sou uma Brastemp, né? Não sei. E ficava uma bagunça, assim. Essa aí foi uma coisa que pegou. A Brastemp é assim, que todos estavam mal vestidos, né? Porque era um cenário estampado. Porque essa era a direção de arte, era minha. Então, era um cenário estampado, com barrado, era um estampado de cinzas, assim. Tinha um barrado de madeira, uma mesinha com vaso de flor, que tinha que combinar com o sofá e com a roupa deles ali. Mas tudo isso era um arranjo que combinasse mal combinando. Porque dali todo mundo que estava prestando depoimento não tinha comprado o produto. Então, era uma gente relativamente cafona, assim, meio fora de moda, fora de onda. Então, como se tivessem catado uma pessoa, colocado naquele cenário, aí tinha uma cadeira floral, uma poltrona floral, cada filme era uma poltrona, a gente encapou mais de 150, quer dizer, 150 que foram ao ar, mas para cada filme a gente tinha 5 poltronas encapadas. Então a gente comprou umas 10 poltronas e a cada 6 meses, às vezes, a gente fazia 6 filmes. Entravam por mês. Então, dessas 10 cadeiras, a gente escolhia 6, né? E de repente montava um figurino em cima disso. E eu sempre criava um vasinho diferenciado, um arranjo de flor ali do lado. Mas sempre uma coisa que não eram as pessoas que não tinham comprado o produto e relativamente elas estavam mal vestidas. Um trocava roupa com a mulher, pegava a roupa tudo errada na máquina de lavar, outro que não sei o quê. Genial, cara.
a mulher que dava comida toda para o cachorro, porque o micro-ondas deixava tudo duro, a outra que não sei o quê, enfim. É uma Essa lista de sacada coisas foi, aí, né? foi genial. Até hoje, quando eu compro algum eletrodoméstico, alguma coisa aqui em casa que não funciona muito bem, ou que a gente compra e não vê a marca, meu pai, deve uma Brastemp, mas serve, vai isso aqui. É um Isso bordão ficou de na pegar. família brasileira, isso vai ficar eternamente, cara. Nossa, foi demais. Meu, Agora, foi muito bom. Você, tem umas coisas que eu tenho que falar. Tipo, depois eu continuei fazendo outros trabalhos com balé estágio, né? Com a dança, essa é uma coisa que me envolve muito. Eu adoro fazer balé, eu adoro assistir balé. Eu fiz um espetáculo com ele sobre a semana de 22, quando estava fazendo 90 anos. Agora eles vão remontar e é um espetáculo muito bacana. Quem tiver a oportunidade de assistir nessa volta, acho que é bem interessante. As músicas são do Lívio Trachtenberg. Então é uma nova visão sobre a semana de 22, sendo que a gente não retratou nada de 22. A gente refez assim, cenas retratando o que era o modernismo na dança na época, que o modernismo na dança não teve na pintura, na escultura, não sei o quê, mas não teve a dança na Semana de Arte Moderna. Então a gente fez um apanhado de coisas assim que é bem interessante. Além disso, o estágio é um projeto social que é muito incrível, e eu também trabalho com um grupo de teatro aqui em Bauru há 30 anos, que eles desenvolvem um projeto social muito interessante, e eu sempre estou com eles fazendo isso, e também eu faço os trabalhos com o grupo de circo da cidade de Tiradentes, em São Paulo. Nossa, que legal! Que eles também têm um projeto social ali na cidade de Tiradentes, maravilhoso, que eles ensinam os jovens prática circense, música, dança, e hoje existe já um grupo que há 15 anos os meninos se profissionalizaram, que eles chamam Bombas Urbanas, o Instituto, e o grupo que se profissionalizou lá dentro se chama Palombar. Então, eles estão fazendo já uma carreira muito bacana de estar se apresentando em todos os SESCs, em todos os lugares, com esses espetáculos deles. Então, eu acho que é importante. De repente, chega um momento que você também tem que dar um sentido para as coisas, né? E para chegar a isso, as coisas que você sabe, passar para pessoas para, de repente, não ter condições, né? Senão fica muito elitista seu trabalho e você, de repente, se distancia da realidade do Brasil, porque, de repente, você vive um mundo de sonhos. Eu faço musicais para classe A, né? Eu faço um espetáculo todo ano, que é 10 anos a gente faz, que é o Natal Mágico. Aí eu fiz Alice no País das Maravilhas, eu fiz isso a gente fazia no Teatro Bradesco, era um acordo com a Opus, e agora a gente está... Às vezes o diretor é genial, que se chama Billy Bond, a produtora é a Andréa Oliveira, que é a esposa dele, que é maravilhosa, e eles produzem espetáculos grandiosíssimos, assim, de musicais, com cenários de LED, outros elementos que entram em cena, os figurinos luxuosíssimos, todos cantam bem, todos dançam maravilhosamente bem. Eu coreografo alguns espetáculos, os outros são o Ítalo, o Márcio também é o diretor de cena, mas nisso a gente fez a Bela e a Fera, fez Cinderela, Bela e a Fera. Branca de Neve, o Mágico de Oz, Peter Pan, Alice, São clássicos que não sai de moda, né? Cada vez está renovando, está ficando melhor, né? Então, e foi o que se manteve nessa crise, sabe? Porque se você, de repente, pegar um país em crise, se você chegar com uma ideia original, brasileira, para você chegar na cabeça das pessoas, das famílias, sabe? Sim. Então, você tem que pensar nas coisas que sejam clássicas e que levem a vovó e o netinho para o teatro junto com a mamãe e com o papai. Verdade, verdade. Porque daí são 4
ingresso que você está vendendo. Apesar desses espetáculos também, algum deles tem alguns, eles entram na lei de incentivo e acaba sempre fazendo uma contrapartida de repente, doar ingressos. Sim. Mas doando 100 ingressos por espetáculo para a Fundação Abrinq. Legal. Então, a hora que eu tenho essa oportunidade, eu sempre me envolvo com alguma fundação, com alguma coisa assim, para, de repente, levar pessoas que não tenham condições de assistir um espetáculo como esse, né, pagar por isso, porque custa R$250, enfim, 120, né? E às vezes a pessoa gosta, né, quer trazer isso para uma tela de LED que vai ficar lá no cenário por espetáculo custa R$20 mil. Entendeu? Então, só dá para se apresentar em uma casa de espetáculos que tenha mais de 1.000 lugares e você não dá para sair muito de São Paulo. Porque você sai de repente, as pessoas não têm esse padrão de vida que em São Paulo não existe, entendeu? Para assistir musicais desse tipo. Outra coisa também, eu andei fazendo carnaval durante alguns anos e agora eu parei. Eu não ganho dinheiro e eu não estou afim de ficar fazendo uma coisa tão difícil, porque aí já vira uma história, sabe? Sim. Eles são muito envolvidos, eles são muito empolgados, é uma coisa que o figurino tem que virar 4 na avenida, e você que tem que resolver tudo, e não ganhar nada com isso. Mas para, gente. Desde agosto eu estou nessa porcaria de negócio de carnaval e não consigo desfilhar disso. Então, é enjoei. Não quero mais. Quando a pessoa mas é coisas incríveis. Quando a pessoa é muito talentosa, todo mundo quer um pedaço. É assim mesmo. Não, mas não dá para dar a vida pro negócio ali. Eles querem que você dê a vida. É verdade. É verdade. Então, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho que sobreviver, sabe? Do meu trabalho. Não é uma coisa que eu faça por amor à arte. Se eu fosse um milionário que, de repente, vivesse de renda e pudesse estar ali patrocinando o Carnaval paulistano, ótimo. Agora, aí, beleza. É verdade. Mas eu te compreendo, seu Carlos, é verdade. Seu Carlos, deixa eu te fazer uma pergunta. No meu caso, eu gostaria que fosse. Seu Carlos, a gente bateu 1 hora de live. A gente pode dar uma estendidazinha de alguns minutos? Como que tá o tempo do senhor aí? Pode, fica à vontade. Pode? Ah, fica à vontade. Então vamos já vamos falar da caracterização de todo mundo do castelo. Já... Posso fazer uma pergunta? Posso? Carlos, como que foi você trabalhar em Sense8? Essa série da Netflix, que é uma série que na época foi de grande impacto. É diferente trabalhar para uma produção que é de fora do país? Foi maravilhoso. Porque, assim, primeira coisa, né, que eu tive que montar uma parada gay. E eles não tinham muita noção do que era uma parada gay. Porque a parada gay existe em São Paulo. Então, e os gays daqui são diferentes dos gays de lá, né? O que eles tinham de noção, assim, era de uma festa do amor que tem na Alemanha, em Berlim, que tem a festa do amor, que de repente sai uma parada desse tipo. Tarará. Então, o que eu fiz foi, de repente, abrasileirar tudo aquela ideia que eles tinham, de repente, realmente montar uma parada gay que fosse verossímil com o Brasil, porque a gente está falando de uma coisa que realmente acontece aqui. Foi gravado aqui no Brasil? Foi gravado em São Paulo, e aí Nossa! A gente montou um dia antes, 2 dias antes, a gente interditou uma avenida no Morumbi, no Shopping Morumbi, e fizemos
a parada para fazer todos os closes. Ou seja, todas as cenas fechadas foram feitas. Então, eu tinha uma quantidade de coadjuvantes, uma quantidade de figurantes de primeiro plano, que eu vesti todos, né? Então, tinham gays, travestis, lésbicas, não sei o quê, cada um caracterizado assim. Certo. E drag queens e coisas que a gente escolheu no elenco. Alguns a gente escolheu com roupas e caracterizações próprias, outros eu caracterizei. Que legal. E a gente filmou todos os planos fechados antes. E o diretor disso é os irmãos Wachowski, que são os diretores do Matrix. Nossa, demais! E ele tinha feito transição, né? Naquela época, um deles. Veio um deles para cá, o outro não. Então, esse episódio 6 da segunda temporada que a gente fez aqui, do Sense8. Aí, 2 dias depois, eu tive que vestir aquelas mesmas pessoas da mesma forma e a gente fez na parada gay o carro saindo com mais outras pessoas. Aí a gente fez os planos abertos. De todos os diálogos e as coisas que aconteceram das cenas foram gravadas com os planos fechados na primeira diária. Na segunda diária gigantesca, né? É uma cena que você tem que pensar em detalhes, mas ela é muito grande, né? É muita gente, é uma galera. Mas até aí é uma loucura, né? Tipo, fazer filme em estádio de futebol, por exemplo. Eu fiz o filme do Pelé. Caramba. De repente a gente faz aqueles plates assim, você filma a arquibancada aqui. Aí você vai pegando, trocando essa figuração de lugar, daí você filma ali, 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 filma ali. Essa mesma galera. Daí, de repente, vem a câmera e faz como se fosse E eles emendam tudo no digital, né? E ficam o estádio lotado. Mas você usou, sei lá, 4.000 pessoas assim, que você teve que vestir, né? Aí você muda elas de posição, cada hora que elas vão para um lugar, faz outra filmagem ali, faz outra filmagem. Então, são coisas muito curiosas, acho que... E a televisão evoluiu muito, né? Porque antigamente tinha essa coisa do chroma key, que é o cenário eletrônico, e o recorte era muito preciso. Então, tipo assim, tem um fundo azul, que é esse azul aqui. Se eu misturo ele com amarelo, coloco um detalhe amarelo nessa roupa, ele vira verde. Então, se eu coloco o fundo verde, daí não dá para um recorte. Agora, você escolhe um tom específico e tudo dá certo, tudo bem. Mas na época que eu fiz o Rá-Tim-Bum, Castelo, era um maquinário obsoleto, assim, sabe? Era uma coisa antiga já, que, né? Tinha que testar cada tecido que ia para a cena. Tinha que ir lá no switcher, ver que efeito que aquele pano ia dar, se não ia fazer barulho no microfone, se a cor ia registrar a mesma cor. Porque também tem coisa que a câmera, você bota lá, ela registra. Você bota laranja, ela vira vermelho. Você bota vermelho, ela vira vinho. Entendeu? Então, tem muita coisa que você tem que ter muitos cuidados, né? É uma profissão muito louca. Você ganha pouco pela quantidade de trabalho que você tem. Então, eu fico impressionado, igual você falou, encher um estádio é muita gente. Como que dá conta para tudo isso? Porque, assim, você não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Essa equipe tem que estar muito sincronizada. Então, atualmente, fazer publicidade virou um inferno, né? Porque o cliente é um Deus. Então, abaixo de Deus tem o semideus. E daí é o diretor de arte da agência, que são os criativos. Da agência tem a produtora,
que tem o diretor de cena, tem o diretor de arte, da produtora. Então, você tem que estar prestando satisfações para todas essas pessoas o tempo todo. E qualquer um pode mudar de ideia a qualquer momento. Então, chega o cara, o criativo, chega à noite hoje, ele vai falar assim, não, a roupa não vai ser mais amarela, vai ser azul. Eu vou filmar amanhã às 5 da manhã, então se vira onde? Ai, ai. Aí é fogo, né? Eu quero azul, se vira. Você perde o bom humor, né? Porque não tem como você ter bom humor. Assim, meu, É verdade. é muito, muito complexo isso tudo, porque agora a vida está muito rápida, com o WhatsApp, com a internet, com não sei o quê. Qualquer um tem acesso para invadir tua vida, tua privacidade, tua coisa, sabe? Então você não tem mais vida privada se você se mete em determinados trabalhos, que as pessoas ficam mudando de ideia e daí você não anda com o negócio, sabe? Então, e é complexo, porque agora os criativos se acham os deuses, né? Eles acham que eles estão inventando a América, sabe? Então, você tem que baixar a cabeça, você fala assim, senhor, muito obrigado, tudo de bom, que bom que eu estou recebendo daqui 60 dias, daqui 90, entendeu? Então, assim, são muitas regras atualmente para pouco dinheiro. Antigamente você ganhava dinheiro com publicidade. Atualmente você ganha pouco, porque as produtoras conseguiam vender essa coisa de película, que tinha que ficar no coisa. Agora não, é tudo digital. Então qualquer pessoa que sai da faculdade já se acha o máximo, já se sai com a câmera na mão, que comprou na Casa Bahia a qualquer preço, celular, sabe? Então, maldita Casas Bahia que acabou com a fotografia. Pior. Você também já trabalhou em outras produções de fora do país, né? Uhum. Eu fiz o CRO aqui no país, né? Que legal! O primeiro filme, o primeiro longa dele, que é com o Bruno Barreto dirigindo. Esse também é difícil. Barreto. É difícil. Ele faz trabalhos bons. Entendeu? Eu sou mal acostumado. Eu trabalhei com o Fernando Meirelles. O Fernando Meirelles, cara, é um gentleman. Sabe? Na forma que ele trata a equipe, na forma que ele trata o trabalho dele, na forma que ele não estressa, nada. Eu falo assim, Gardinho, olha, você está por conta do figurino, o figurino é seu. Pá, eu dava satisfação a ele, porque ele quer para a reunião falar lá com o cliente. Agora, da mesma forma que ele me dava essa autonomia, ele também tinha essa autonomia perante os clientes dele. Quem contrata o Fernando Meirelles já sabe que está contratando um artista. Uma pessoa que vai ter boas ideias, entendeu? Agora, você trabalhar com as pessoas que o contratante não confia no diretor, daí é o inferno. Complica mesmo, complica. Porque daí não te dão autonomia, o diretor não te dá autonomia, o próprio diretor não tem autonomia, porque o cliente, a agência já não acreditam nele, então sobra tudo para você, que está lá no fim da escadaria. Fica no fogo cruzado, né? Então lá no topo da escadaria para pular para o precipício, né? Falar assim, eu agora me matar aqui nesse negócio. Dobrou para mim. Então, existe muitas forças que fazem que as coisas deem errado, sabe? Sim. Eu acho que é bem complexo, né? Tudo pode acontecer e muitas vezes acontece, sabe? Então, você tem que se prevenir muito dentro de tudo isso. Então, ter opções, né? Opções, porque chega uma hora H ali, aquele branco que tem na roupa, assim, não está recortado,
gritando, ou está dando um efeito moaré, ou aquele tom de roupa está destoando de tudo ali. Enfim, então você sempre tem umas opções na manga para, de repente, você tá jogando com esses percalços aí. Mas é tudo um trabalho muito delicado. Trabalhar com estética. Você trabalhar com estética, né, é bem complexo, né? Então, muitas vezes você vai e é um cabelo que está fora de lugar. Eu já ia falar que eu com a minha própria estética já é difícil, imagina com a estética de várias pessoas. E cada coisa é uma linguagem, sabe? Então, assim, se eu for fazer cinema tem um close-up que eu chego com um anel de brilhante, tem que ser um anel de brilhante, né? Sim. Agora, se eu vou para um estádio de futebol, eu tenho que colocar um pedaço de espelho na mão, assim, para fazer o efeito do anel de brilhante. Então, se eu for no... Isso tudo depende do ponto de vista de quem está assistindo. Quanto mais perspectiva muda tudo. Você tiver do objeto, das coisas, o teatro dá para usar uma corda pintada de dourada e ser uma corrente de ouro, né? Coisa que na televisão, no cinema, não dá, né? Então, dependendo do tipo, você fazer no estádio, ou fazer no circo, ou fazer no cinema, ou no teatro. Agora, para dança, também é uma outra linguagem, que daí não dá para ficar usando seda pura, eu não posso usar nunca. Você não no cinema, é uma roupa de pouco uso, você não pode lavar, não pode pôr na secadora. Então, o cinema também, se ele usa uma roupa com tempo, continuidade, tem que lavar a roupa de um dia para o outro. O ator já passa o dia inteiro filmando com aquilo. Então, tem coisas que você não pode... Melhor você não se meter nesse problema, de usar coisas muito, né, complexas assim. Sim. Seda pura não dá. Então, tipo, no balé, né, a roupa tem que ter uma elasticidade. Então, tem que ter, ou você usa a roupa com fio de elastano, ou, sim, além disso, tem que ter transparência, você tem que ter um pouco de poliamida, enfim. Porque não, se você usar seda para fazer isso, ela fica... gruda tudo no corpo. Caramba. Ela vira... Ela pega, você molha a seda, ela fica uma coisa mole, ela cola no corpo. Então, tem muitas coisas que você vai aprendendo na vida, não tem escola que ensine isso, sabe? É verdade. Então, não tem escola de figurinista. Figurinista não é quem trabalha, quem faz moda. O figurinista, ele tem que estudar, ele tem que ter um conhecimento tanto de história, do personagem, do roteiro, da história do Brasil e do mundo que ele tiver, do presente, do passado, do futuro, ou de uma coisa que é ficção, ou, enfim. São muitos caminhos que o figurinista tem que entender. Ele tem que entender de fazer roupa. Eu, no meu caso, também tem que entender de marcenaria, de pintura, tem que entender de tinta, tem que entender de coisas, sabe? Que eu me envolvo com tudo, eu não consigo ser só uma coisa, eu não consigo ser só figurinista, eu não consigo ser só cenógrafo, eu chego uma hora, eu trabalho com uma coisa um mês, depois eu faço, eu vou fazer cenografia, apareceu isso, eu faço, pronto, vou lá e me meto e faço. Então, um camaleão. Aprendendo muitas coisas, claro, né? Vou errando também, sim, mas faz parte. Antes de errar, eu tenho que estudar, porque não pode até errar, a gente tem que saber. Eu tenho que errar no início. Quanto mais cedo eu erro, menos eu gasto, sabe? Verdade. Se eu deixar para errar no fim, eu já vai ter um custo maior. Então, você tem que
saber na hora que você pode errar para você não causar prejuízo. Porque errar a gente erra, qualquer um erra. Eu erro em cenografia, eu erro em figurino, eu erro em tudo. Mas, normalmente, eu estudo para não errar. Né? Eu faço de tudo para, de repente, manter preservar a minha profissão, porque senão também, se eu ficar errando muito, a pessoa me manda embora já, logo. Ô, Carlos, você teve a oportunidade de criar as capas do CD de Sandy Júnior e da Ivete Sangalo. Conta como foi essa experiência. Não. A Ivete eu não fiz. Opa. A Ivete, eu trabalhei com ela no CRO. Sandy Júnior eu fiz com o Hugo Prata e com a Karina Ades dirigindo direção de arte, né? E eu tenho até um casaquinho que eu usei no Júnior, que está aqui. Meu amigo falou assim para mim: vende, você consegue vender por uma fortuna esse casaco para os fãs do Sandy Júnior. Eu vou deixar aí, eu estou fazendo exposição ainda. Caramba. Foi legal. Mas é assim, aquela coisa de trabalhar com artista, né? É difícil, sabe? Quando você trabalha, o Júnior é uma graça, agora a Sandy não. A Sandy é uma coisa difícil, sabe? Você trabalhar com ela é muito reservada, ela é muito complicada, ela é muito... E na Ele já era muito... adolescentes, assim, ou era na época de criança? Não, eles estavam adolescentes já, mas tipo, no momento da carreira deles, assim, que o Júnior, eu fiz uma mudança na carreira dele, né, que ele fez aquele clipe do Enrosca, ele tocando bateria. Aí eu coloquei a Sandy de peruquinha, assim, Chanel, de cabelinho curto. Então, deu uma mudança no visual dela, deu uma mudança no visual dele, na atitude dele. Já foi uma mudança de criancinha para uma outra fase ali, antes deles se separarem, né? Mas a Ivete é uma fofa, a Ivete é maravilhosa. Por isso que ela tem a fama que tem, porque eu nem gosto tanto da música dela. Agora, ela como pessoa, gente, ela é a mais legal que você possa encontrar, assim, sete de gravação, escolada, não tem papas na língua, não fica com 9 horas, sabe? Então, ela é uma pessoa muito querida, muito agradável e realmente uma das maiores artistas que a gente tem. Não que a axé seja a minha música, entendeu? Então, eu trabalhei com a Gilmelândia, que é muito bacana. Trabalhei com o Xande, do Harmonia do Samba. É um cara assim, fundamental. Ele é muito bacana. Então, nesse meio, tem gente que é muito legal. Agora, normalmente, quem fica trabalhando na Globo há muito tempo, criou essa coisa de ficar um ranço, assim, sabe? De repente, se achar a estrela hollywoodiana, fica trabalhando na Globo e, de repente, vestir tal coisa, e marcas, e Dolce & Gabbanas, e Gucci's, e coisas que estão meio fora da verba que eles têm, sabe? E o problema não é você usar grandes marcas, o problema é você ter grana para bancar essas grandes marcas. Agora o povo quer usar grandes marcas e de graça. Exatamente. Verdade, aí eu lá pedindo para as grandes marcas, assim, eu vim aqui para vestir tal neguinho de não sei onde, de tal banda. Eu falo assim, mas quem que é? Por que eu vou vestir ele? É verdade. E hoje em dia tem artista que nem conhecido é e já tá assim também. Tem gente que já faz o primeiro trabalho e já se acha celebridade. Então é difícil isso. E é difícil também você passar essa frustração para a pessoa, meu querido, você não é ninguém, você não pode ficar pedindo essas coisas que ninguém vai dar, não, porque ninguém te conhece. Né?
Então, eu tento ser o mais agradável possível com as pessoas, mas tem hora que eles são muito desagradáveis comigo. Então, chega uma hora que eu chuto o pau da barraca e falo assim, ó, sim. É. deu com a Vai bola. ficar levando. Chega uma hora que o coração não Estrela por aguenta mais. estrela me abria mais aqui nesse pedaço agora. Não tá dando. Mas eu passei perrengues, assim. Aquele jogador do Roberto Carlos, o filme da Pepsi, que ele... O briefing era para ele usar um short curto que tinha que aparecer ele chutando a bola ia rasgar a tela do gol. Então eu tinha que aparecer a coxa grossa dele. Falaram para eu fazer um short curto para ele. Eu cheguei lá com o shortinho curto, dei na mão dele, essa daqui seu figurino. Eu não vou vestir. Então, eu vou chamar a agência, o diretor e o cliente, você vai explicar para eles por que você não vai vestir, porque eu fiz o que me pediram. É para aparecer só coxa. Ah, então tá bom. Estamos lá conversando com o empresário dele, o cliente. Explicou o motivo, tá certo, tá beleza. Eu faço a bola, né? O pau mandado aqui nessa história, querido. Não estou vendo aqui, fazendo você mostrar seu pé, não, de shortinho curto, né? Pra mim tá de boa. Mas é que é o roteiro do filme é esse, você não aceitou fazer o filme, cara? Então, veste o short. Agora é pau no gato. Seu Carlos, olha, quero agradecer o senhor pelo canal, pelo RCCast, por mim, pessoalmente, porque, olha, a gente que é desse meio, que viveu isso, tá com o senhor aqui hoje, pra gente é uma honra que não tem preço. O senhor contando as coisas, os causos que aconteceram, falando, nossa, o senhor tem uma energia lá em cima, cara. Muito obrigado, de verdade, por essa oportunidade, a gente tá tendo essa prosa aqui com o senhor no canal. Eu queria pedir para o senhor fazer as considerações finais, deixar suas redes sociais. O senhor falou dos musicais, fala também o dia, se o senhor quiser divulgar aí, pode falar à vontade. A casa é sua, seu Carlos. Muito obrigado de verdade. Olha, que live gostosa. Obrigado. Agradeço a vocês a oportunidade. Muito bacana, de repente, poder estar falando para mais pessoas, né, sobre o meu trabalho, minha trajetória e, de repente, contar um pouco sobre mim. Me sigam lá, Gardim, Figurinos, Carlos Gardim, figurinista, Carlos Roberto Gardim, acho que no Facebook, enfim, tem meu blog, também Roberto Gardim, tudo eu vou pondo ali, lá é meio um depósito esse blog, eu preciso até reformular ele, porque ele está assim, muita coisa, de repente as pessoas não conseguem visualizar as coisas de uma forma muito fácil, mas é que aí eu deixei ali, ficou um dicionário sobre mim, daqui a pouco eu vou coletar umas coisas ali, deixar uma coisa mais sintetizada. É bom, um blog hoje em dia é bom demais. Eu gosto dessas coisas, eu gosto. Então, um prazer estar com vocês aqui. Até uma próxima. Se que quiser, chama aí e a gente fala mais. Nossa, que maravilha! Agora, deixa eu também agradecer, né? Carlos, sem palavras por essa live incrível que foi feita hoje. Para mim, eu me diverti ponta a ponta aqui. Eu nem esperava que ia ser tão divertido. Eu sabia que ia ser tão rico do que você tinha, porque o seu currículo é incrível. Mas, cara, que pessoa incrível você é. Eu me diverti demais. E eu vou te pedir, com certeza, aqui está aberto, escancarado essa porta do RCCast para um retorno seu. A gente não pagou nem um terço do trabalho dele. Quem está aqui, começa a caçar sobre o trabalho dele, porque é muita coisa. Só de folha aqui, vou mostrar para vocês. Quantas perguntas eu tinha. E passaram de 60. Eu costumo fazer 40 para ficar uma conversa legal aqui. Passaram de 60 e tinha mais perguntas. Eu falei, essa live tinha que ter parte 2. Então eu faço ao vivo aqui um pedido para quando você tiver, né,
bater as agendas aqui, retornar para a gente continuar essa conversa que foi incrível. Mete bala. Não tem problema não. Poxa. Se você quiser, você me chama aí, a gente faz de novo. Bom? Ô, seu Carlos, que maravilha. Obrigado, viu? Você foi muito generoso com a gente. Obrigado demais, viu? Obrigado, e pessoal. Porque, assim, eu sou divertido assim no camarim, sabe? Ai, que maravilha! Poxa. Trabalhar com o senhor deve ser muito legal, porque assim, eu senti uma vibe tão incrível, a gente perguntou, parecia que eu conhecia você há anos aqui, a gente foi embora nesse papo, e eu estava muito bem aqui, parecia que a gente tinha uma conexão muito boa, todos nós aqui. A vida é para ser divertida, gente, a gente tem que achar graça nas coisas que a gente faz, né? Porque senão... Não, é que nem casamento também. Se você casar com uma pessoa que não se diverte, é pessoa chatice, né? Então, casamento do meu trabalho é a mesma coisa, porque eu tenho que, de repente, me divertir com o meu trabalho. Se eu não me divertir, eu pulo fora. Eu já abandonei trabalhos porque eu não me diverti. Falei assim, não vou fazer mais. Falei assim, mas como assim? Você vai embora? Eu falei assim, vou, porque você está me enchendo de saco, não está sendo legal comigo, não está me divertindo, daí eu estou pagando pouco ainda. Então, já estou recebendo um pouco, não posso nem me divertir. Bem, e se divertir. Está ganhando mal. Tem que se divertir mais ainda. Exatamente. Né? É por isso que eu virei comediante. Não estou ganhando nada, mas estou me divertindo pra caramba. Você pode entrevista, não ganhar nada, daí a gente tem que se divertir mais ainda. Obrigado, obrigado, pessoal que acompanhou o RCCast hoje. Sigam o Carlos na rede social dele, Carlos Gardin. Eu vou deixar gravada essa live, tá? Vai estar lá o nome dele, o perfil. É só seguir. Como eu falei, já vamos marcar live 2. Eu com certeza vou conversar com ele em off lá, ver os dias para a gente fazer, porque eu fiquei muito empolgado para continuar conversando com ele. Então, acompanhe para seguir os trabalhos novos dele, porque ele não para. É uma pessoa que está sempre ativa e sempre crescendo aqui. Valeu, galera. Obrigado, viu? Valeu, Carlos. Valeu, Brunão. Valeu, Carlos. Obrigado, galera. Fica com Deus.